A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, meu amado, minha amada. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí em casa. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí do outro lado. Pois bem, por meio deste vídeo eu quero partilhar convosco as Sagradas Escrituras. Eu quero partilhar convosco algumas instruções que da parte do Senhor Salvador Jesus Cristo os seus discípulos receberam na altura em que próximo do Senhor Jesus Cristo eles estavam, na altura em que próximo do Senhor Salvador Jesus Cristo eles caminhavam aqui na terra. Pois bem, antes de eu fazer a leitura de alguns versículos bíblicos, primeiramente eu quero transmitir essa mensagem a todos aqueles que ligaram para mim, a todos aqueles que têm se preocupado comigo, que me têm dado amor, atenção e carinho, e por causa desse sentimento de amor que têm por mim, essas pessoas ligaram para mim para poder me advertirem de como devo ou como não devo pregar. Com todo respeito e com todo amor, nesse caso, eu ouvi cada pessoa que comigo falou no que concerne as pregações e as mensagens que eu tenho carregado no YouTube e que eu tenho pregado de lugar em lugar, de casa em casa, nas igrejas, etc, etc. Pois bem, meu amado e minha amada, muito obrigado pela tua ligação, muito obrigado pelo teu conselho. Quando tu disseste para mim assim: pastor, quando for para poder pregar, tenha muito cuidado no que prega. Quando for para poder pregar, pastor, é melhor não falar disso, não falar daquilo, de formas a preservar a tua vida, de formas a não levantar inimizades, porque existem muitos pastores no planeta que também pregam, mas todavia esses pastores, quando pregam, eles não pregam falando de outros pastores. Pois bem, meus irmãos, eu entendo a vossa preocupação, eu entendo o carinho e o amor que vocês têm por mim, mas todavia, por meio deste vídeo, eu quero transmitir essa mensagem a todos vocês, que da parte do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, o Senhor Jesus que na cruz do Calvário morreu, o Senhor Jesus que veio em forma humana, Ele falou comigo. Eu ouvi cada pessoa que ligou para mim atentamente, eu ouvi e respeitei as vossas opiniões e eu abracei os vossos conselhos. Mas todavia, a palavra final vem do Senhor Salvador Jesus. Depois de eu ouvir cada pessoa que falou comigo, que me aconselhou para ter cuidado das minhas pregações, deixa eu dizer que eu ouvi da parte do Senhor Jesus, porque depois o Senhor Jesus Cristo falou comigo, dizendo para mim: filho, tudo quanto tiveres de pregar, tudo quanto tens de pregar, tem de vir de mim. Ele me disse: filho, fui eu que te chamei, fui eu que te criei, fui eu que te separei para esta obra, pois essa obra não é tua, e os homens não compreenderão as mensagens que eu lhe tenho dado para poder anunciar, para poder pregar. O Senhor Jesus me disse: mas filho, tudo o que eu te dizer para pregar, pregue. Tudo o que eu te dizer para falar, fale. Mas tudo o que eu te dizer para não pregar, para não falar, não pregue e não fale. Para que não aconteça o que aconteceu com Saul. O Senhor Salvador Jesus Cristo também me fez lembrar que a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, na verdade, ela por si só já expõe os falsos profetas. Ela por si só já revela os falsos profetas. E o próprio Senhor Jesus ele vai dizendo nas suas Sagradas Escrituras: não há nada oculto que não há de ser revelado. E ele vai dizendo mais: pelos frutos os conhecereis. É pelos frutos que nós sabemos quem é do Senhor Jesus e quem não é do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Portanto, o Senhor Jesus, enquanto falava comigo, dizendo para mim que eu não tenho de dar ouvido às pessoas que ligam para mim, às pessoas que dizem como devo e como não devo pregar. O Senhor Jesus, enquanto falava comigo, Ele fez-me lembrar de muitas passagens bíblicas. Inclusive fez-me lembrar de Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16 até o versículo 39, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai dizendo assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
o mesmo Senhor Jesus Cristo vai dizendo: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, por causa do Senhor Jesus, por amor ao Senhor Jesus, por essa palavra do Senhor Jesus, ele vai dizendo: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. O Senhor Jesus Cristo continua dizendo aos seus discípulos: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Dando sequência: sereis odiado de todos por causa do meu nome. O Senhor Jesus está dizendo: sereis odiado por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Meus irmãos, existem pessoas que pregam o evangelho, existem pessoas que dizem que são de Deus, existem pastores, pregadores, etc., que trazem um evangelho que só gera prosperidade. Pastores esses que eram desempregados, pastores esses que eram analfabetos, até muitos deles realmente são analfabetos, são analfaburros, pastores que não têm estudo, não têm informações, trazem um evangelho que na verdade só gera carro, vida mudada nessa terra, transformada nessa terra, carros, casas, dinheiro, fama, poder e sucesso. Mas eu faço uma pergunta, meus irmãos, a pergunta que o Senhor Salvador Jesus Cristo me fez também: existe salvação se anunciarmos o evangelho por metade? O homem que pregar o evangelho por metade será salvo? Ou o evangelho tem de ser todo ele pregado? A salvação está para aqueles que pregam metade verdade, metade mentira? Ou a salvação está a favor daqueles que pregam toda a verdade e que vivem em santificação? Essa é a pergunta do Senhor Jesus. E amar a Deus não é pregar metade da Bíblia. Amar a Deus é pregar todas as Escrituras Sagradas. Amar a Deus é cumprir o que se encontra aqui, é escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, aonde o próprio Deus vai dizendo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija com toda longanimidade e doutrina. O próprio Deus vai dizendo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão os pregadores da verdade, os pregadores que trazem a verdade, que revelam a verdade, que expõem os falsos profetas. Deixa-vos dizer, meus irmãos, eu prefiro ficar com o Senhor Jesus Cristo. Eu prefiro ficar com as orientações que o Senhor Jesus passou aos seus discípulos aqui em Mateus capítulo 10, quando ele vai dizendo: não é o discípulo que está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, se chamaram Beelzebu, falso profeta, filho do diabo, filho do cão, ao Senhor Jesus, então quem sou eu para estar acima do Senhor Jesus? Se o meu mestre suportou tudo isso, não tem problema. Eu prefiro falar toda a verdade, prefiro ser perseguido, prefiro dar o meu pescoço, arriscar a minha vida por essa palavra, prefiro arriscar a minha vida pela verdade que aqui se encontra, a verdade que o Senhor Salvador Jesus Cristo morreu. Se vocês realmente têm uma Bíblia em casa, dêem sequência na leitura, leiam aqui Mateus capítulo 10, a partir do seu verso 16 adiante, leiam a partir do versículo 24 até o versículo 33, e vão ver que os verdadeiros cristãos, aqueles que são discípulos do Senhor Jesus, ninguém está isento das perseguições, ninguém. Nós estamos vivendo uma fase aonde realmente os falsos profetas, eles se multiplicaram que nem mosca, que nem formiga, que nem areia do mar. E porque não existem pregadores que expõem eles, que falam a verdade, que trazem a verdade. Hoje, se nós abrirmos a boca e expormos os pregadores, os pastores, os apóstolos, recebemos ligações de pai, mãe, tio, vizinha,
Pessoas que ligam para nós dizendo que como temos de pregar, como se a Bíblia Sagrada deve se pregar simplesmente os versículos que falam de paz. Não, a Bíblia realmente não mostra isso. Não é o discípulo maior do que o seu Senhor. O Senhor Jesus morreu por quê? Morreu pela verdade. Apóstolo Paulo morreu por esse evangelho. Mateus morreu por esse evangelho. Marcos, João morreram por essa palavra. Sim, João morreu na ilha de Pátimos. Morreu velhinho, mas muitos homens, os discípulos do Senhor Jesus, há uns inclusive que foram crucificados de cabeças para baixo por amor às Sagradas Escrituras. E Deus está dizendo: não é o discípulo maior do que o mestre. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. É o que Deus diz. Repreenda. Repreender é o quê? Repreender é pegar na Bíblia Sagrada, diante de toda e qualquer alguma situação que está errada, negativa, pegarmos na Bíblia Sagrada e à luz das Escrituras repreendermos, trazermos à tona aquilo que na verdade está oculto. Portanto, meus irmãos, eu não estou a favor e nem estou ligado à pregação da prosperidade. Eu prefiro ficar com toda a Bíblia Sagrada, prefiro ficar com toda a verdade. Não importa o que farão, não importa o que farão, porque eu não sou maior do que o Senhor Jesus. O Senhor foi perseguido pela verdade. Leia o livro de Hebreus capítulo 11. Você que está aí em casa, você que está aí do outro lado, veja pessoas que pela fé deram as próprias vidas, homens e mulheres. A Bíblia diz mulheres, homens que não aceitaram serem resgatados porque eles creram numa nova pátria, porque eles creram em Cristo, na doutrina de Cristo. Eu prefiro que Deus junta meu sangue e minha carne com todos aqueles que tombaram por amor ao Evangelho. Eu prefiro morrer. Eu prefiro que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, que o Deus de Abraão, meu Pai, junte minha carne e meu sangue com aqueles que tombaram por pregarem a verdade. Portanto, eu estou muito e muito agradecido a todos aqueles que se preocuparam comigo. Mas a mensagem que eu tenho a todos vocês que ligaram para mim e de tempo em tempo procuram ligar para mim dizendo: não, tens de ver, tens família, tens de ter mais cuidado, ainda é jovem, vais morrer cedo. Eu faço uma pergunta. Me dizem uma coisa. Leia o livro de Hebreus capítulo 11 e me diz o que está lá escrito. E me diz se, depois da leitura, me diz se os homens que lá estão não morreram por amor ao Evangelho, não morreram por uma nova pátria, porque eles criam uma nova pátria, a nova Jerusalém, a cidade celestial, a cidade dos céus. Pois, meus irmãos, eu prefiro morrer ao lado do Senhor Jesus. Eu prefiro morrer seguindo a orientação do Senhor Jesus. Eu prefiro morrer como todo aquele que creu na palavra do Evangelho. Repreenda, corrija. Essa é a palavra que está lá no livro de 2 Timóteo capítulo 4, versículos abaixo. Repreenda, corrija com toda a longanimidade de doutrina. Enquanto eu viver, eu vou falar tudo o que o Senhor mandar. Que Deus abençoe você e sua família, hoje e amanhã, para todos e sempre, em nome de Jesus. Amém.